Bora acompanhar essa produção comigo, meninas? Começando aqui, ó, já comecei agora mesmo essa produção, tá bom? A primeira florzinha que eu estou fazendo, o cone de barbante está aqui, o outro tá aqui, que tem uma quantidade, ó, tá vendo? E é igual, do mesmo lote, tá? Então eu já aproveitei aqui, né? E já estou usando esse aqui nessa produção. Leni, que jogo é esse? Pois é, eu vou falar aqui agora pra vocês e vou falar a hora também. Por quê? Porque eu vou mostrar pra vocês, né? O tempo que eu vou estar produzindo aqui, meu dia hoje eu estou focada nessa produção aqui, tem algumas coisas para me fazer aqui também, mas aí eu vou atualizando vocês, tá? Agora é 10h03, ó. Ó, deixa eu ver se dá para vocês verem, ó. Olha aí, ó, 10h03, tá ao contrário, mas acho que tá dando para vocês verem, né? 10h03, tá? Olha aí, ó, tá? Apagou. Então, pois é, 10 horas agora. Lenícia, tu tá começando seu crochê agora, 10 horas? Não, meninas, eu estava fazendo outra produção, porque aqui eu já falei pra vocês, né? Que eu começo o meu dia ou com uma produção como essa, já do zero, e tem hora que eu adianto outra produção ou finalizo outra, é desse jeito. E eu estava finalizando produção? Não, eu estava fazendo bases. Isso mesmo, eu estava fazendo bases de uma produção aí que vocês vão acompanhar mais pra frente, tá? Então eu estou assim, é uma produção grande até, porém eu estou fazendo ela bem de leve mesmo, sabe? E aí como eu não tinha concluído todas as bases, eu finalizei ontem um jogo de banheiro, e aí eu peguei nessas bases. Aí eu não tinha terminado o novelo todo que eu queria. Vocês vão acompanhar nos próximos vídeos, porque no vídeo eu expliquei, né, que eu estava finalizando o novelo dessa produção. Então, quando foi hoje eu finalizei, né? Eu tinha feito acho que só umas 3 só ontem, aí eu fui e finalizei quase a sexta, e aí eu já peguei um pouquinho hoje mais tarde, eu peguei, eu acho que era ia dar 9 horas, isso mesmo, ia dar 9 horas, e aí eu fui, terminei, até onde eu queria, porque eu não terminei as bases, tá? Era até onde eu queria até finalizar o novelo. E aí eu falei assim, agora eu vou começar o jogo de banheiro, isso mesmo, já começando um pouquinho atrasada, porque esse jogo de banheiro aqui eu gosto de começar cedo, né? Porque eu me dou 2 dias nesse jogo aqui, tá? É 2 dias de produção nesse jogo aqui. Porque aí eu fico mais tranquila, eu crocheto, eu faço as bases. Então agora, nesse exato momento, o que eu vou fazer antes de eu fazer as minhas coisas ali? Eu vou fazer as flores, tá? Eu vou fazer as flores, passar o verdinho, eu nem peguei o verde aqui pra vocês, nem muito menos o branco. Por quê? Quando eu vou fazer as flores, aí eu já deixo o material que eu estou fazendo as flores agora e o verde. Só o verde que eu esqueci, mas tá ali tão facinho, depois eu pego, né? Então, esse aqui é o Vicenza, meninas, 5 peças que eu preciso enviar, tá bom? Então, esse aqui eu vou estar fazendo, né? Começando aqui as florzinhas, comecei agora, ó, tá vendo? Então, já aproveita se você chegou aqui nesse vídeo, quer acompanhar esse vlog aqui comigo, já dá aquele like, comenta que você chegou e no decorrer desse vídeo a gente vai conversando mais coisas, tudo que tá acontecendo por aqui eu vou trazendo pra vocês, tá bom? Mas nesse exato momento não tem nada pronto, eu só estou começando a florzinha, tá? E eu vou fazer as flores e já volto atualizando vocês o que foi que eu fiz, como que está meu dia por aqui, tá bom? Que agora vocês viram, né? É 10 horas, então eu quero crochetar minha primeira meta agora, nessa parte ainda da manhã, porque eu já estava fazendo outra coisa, né? Mas nesse jogo aqui, a minha meta é fazer as flores e passar o verde. Fazendo isso, pra mim está, ó, ok, porque mais tarde, né, eu pego firme mesmo e adianto todas as bases passando o branco, tá? E aí vocês vão acompanhando esse vídeo que eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Meninas, voltando aqui com vocês, tá? Terminei 10h59, agora provavelmente deve que já deu 11, tá? Olha aí, ó, 11 horas, ó. Aqui, ó. Isso, 11 horas, tá? E eu achei, assim, que foi super produtiva. Até cronometrei meu tempo atual, porque, assim, o tempo vai passando, né? E, às vezes, a gente vai esquecendo quanto tempo que a gente leva pra fazer uma flor. Eu gasto 4 minutos. Quando cronometrei 2 vezes, foi 4 minutos nas 2 florzinhas, tá? Tava aqui conversando com a minha sogra. E aí, eu terminei as flores, só que eu não passei o verde, tá? Eu terminei as florzinhas, ó. Pra vocês verem que eu terminei todas, ó. Uma, ó, da tampa do acoplado, ó. 3, tá? Da tampa do acoplado. Aí aqui, ó, do tapete da pia, ó, as 3, tá? Aqui do pé do vaso, tá? Tô pegando e colocando aqui em cima. E aqui da tampa do vaso. E aqui do porta-papel, ó. Então tá tudo aqui, ó. Olha isso, ó. Ó, tá vendo, ó? Todas as florzinhas estão finalizadas. Então, no total, acho que é 11, né? Ou é 12? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. É 12 por conta aqui, ó, da entradinha, tá, meninas? Da entradinha da tampa do acoplado, ó, olha aqui. Pois é, tá toda assim porque eu terminei agora, né? Então, só pra mostrar pra vocês que agora, né, 11 horas, então agora falta eu passar o quê? O verde, tá? Como eu já tenho almoço pronto, então tá tudo certo. Então, eu vou adiantar aqui e passar o verde, né? E depois eu vou voltando e mostrando pra vocês. E só pra vocês entenderem como é que é, né, uma rotina, né, meninas? Porque, às vezes, assim, a rotina... Tem aquela rotina de crochetar, mas não é igual todos os dias. Por exemplo, essas florzinhas aqui, geralmente eu faço à noite. Pois é, eu faço à noite, eu não faço durante o dia na minha produção do outro dia. Às vezes eu faço à noite, mas ontem eu queria pegar a florzinha. Não, eu queria pegar bases. Então, base, outra base que eu tô fazendo aí, que vocês vão acompanhar depois, tá? Então, eu queria fazer isso. Então, eu aproveito também aquilo que eu estou com vontade de fazer, porque eu fico mais produtiva. Eu não tava de vontade de fazer florzinha ontem, então talvez eu ia ficar demorando pra fazer florzinha, porque eu não tava com vontade de fazer. Mas hoje eu já tô começando com tudo, sabe? Tô com vontade, tô produtiva, tô crochetando. Hoje eu já terminei bases, já fiz as florzinhas aqui, né? Então, pra mim tá tudo certo. Então, depois, quando eu passar o verde, eu vou cronometrar pra mim quanto tempo leva pra me passar o verde. Aí a gente vai saber no total a florzinha com o verde, quanto que a gente gasta. Porque 4 minutos que eu gastei aqui, tá? Meninas, lembrando que essa florzinha aqui, eu já perdi a conta de quantas florzinhas dessas eu já fiz na vida, tá? Por quê? Porque é um jogo que eu faço sempre. Toda semana eu tenho que fazer Vicenza aqui. Essa semana eu já fiz Vicenza lilás, já fiz Vicenza vermelho. Então, tipo assim, já enviei. Aí eu já fiz o mar amarelo, sabe? Então, é uma correria boa por aqui. Então, aqui, esse vídeo eu fiz questão de cronometrar com vocês, tipo assim, de atualizar vocês. Então, por isso que eu tô mostrando no celular o horário que eu tô começando, que eu tô terminando, pra vocês verem. Então, já aqui trabalhei 1 hora aqui. Claro que tem as pausas que eu tô gravando, né? O tempo aí que eu paro um pouquinho pra gravar, pra falar, né? Quando eu comecei mesmo o vídeo, vocês viram que eu não tava crochetando, eu parei pra falar com vocês, pra falar sobre o que eu ia fazer. Então, é sobre isso, tá? Também o gravar, o falar é também o meu trabalho, que eu tenho aqui o conteúdo no YouTube pra vocês, né? Então, isso, meninas, agora eu vou pegar o verde ali e vou começar aqui a produção. Peguei o verde aqui, ó, olha aí, ó, peguei agora, tá? Então, vou começar agora, eu vou passar o verde aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui, porque depois que eu passo o verde, o que que eu faço? Eu vou lá e arremato, tá? Eu arremato as florzinhas, coloco pérola, tudo bonitinho, porque depois, quando eu começar a fazer, né, virar aqui um pouquinho, depois quando eu começar a fazer a base, essas florzinhas já tá finalizada em questão de arremate. Por que eu falo isso? Porque essas florzinhas aqui, elas não têm emenda. Tipo assim, eu não emendo verde, ela é emendada com o próprio branco. Então, sendo assim, tem mais arremate, porque você corta o fio cada vez que você passa aqui o verdinho aqui, entendeu? Então, é desse jeito, né? Então, a gente tem que já deixar arrematada para não ter problema. Então, o que eu vou fazer agora? Enquanto eu estou passando o verde aqui, eu vou editar o vídeo. Isso mesmo, para programar, para ir aí para vocês no tempo certo. Então, por isso que é a correria da crocheteira. E também tem que postar vídeo hoje. Eu não postei vídeo ainda lá na Shopee Vídeos, né? Eu não postei. Olha, não tô uma mocinha, não. Então, tem que postar, tem que fazer tudo isso hoje ainda, tá? Geralmente eu posto de manhã uma quantidade e à tarde e à noite, tá? Eu não posso, às vezes eu posto. Já postei assim tudo de uma vez, mas às vezes eu não posso mais. Mas ultimamente eu não tô postando mais todo dia, não. Tudo de uma vez, não, tá? Eu posto nos períodos, tá? E aí eu vou postando. Eu não tenho horário tão certo assim, tá? Eu acho que a Shopee não tem esse negócio de horário, não. A Shopee é você ter constância de postar sempre, sabe? Mas horário exato, não. Não, já fiz de várias formas, pra mim deu do mesmo jeito, então não senti diferença, não. Então, tô aqui crochetando, ó. Já tô quase terminando, ó. Só esse tempinho aqui que eu tô falando com vocês, ó. Eu crocheto até rápido, meninas. O negócio que faz a gente crochetar menos, você sabe o que que é? É você ficar parando toda hora. É você pegar, enquanto você conversa, você para. Por exemplo, eu só parei aqui em tempo que eu tava atualizando pra vocês. Mas depois que eu peguei a linha aqui, eu já comecei a crochetar, né? Aí o que que eu faço? Corrijo pra ver se eu não fiz 2 leques junto. Acontece, minha irmã, às vezes acontece, quem nunca? Ó, tá certinho. Aí eu vou e corto o fio aqui, ó. Olha isso. Tá vendo? E assim a gente vai indo, ó. A gente vai indo. E a gente já pega o outro, eu pego qualquer um, porque, como eu disse, não tem emenda aqui, tá? Não tem emenda. Você só olha pra ver se você tá pegando no leque, porque eu começo sempre pelo leque, tá? Não tem emenda aqui com o verde, então é com o branco.
tá? Porque esse jogo aqui é o branco com o vermelho, isso mesmo. Então, nesse vídeo, meninas, vocês vão acompanhar a realzão mesmo que eu tô fazendo, a hora que eu voltar também, tá bom? Porque depois que eu passar o verde aqui, eu vou dar uma pausa, né? Porque temos o almoço e tudo mais. Eu vou aproveitar, vou lá na lavanderia, vou colocar uma roupa também para lavar, né? Enquanto tá batendo, isso aí. Tirar o que tem e colocar mais, né? É desse jeito, a rotina da crocheteira dona de casa não para, né? Então, é sobre isso. Então, a gente tem que colocar mesmo a agulha para funcionar. E assim, meninas, nada é fácil, né? Nada é fácil, nada é fácil. Só é algo que você tenta ser constante todos os dias, né? Tenta ser constante, tenta fazer aquilo ali dar certo até dar certo. Não deu não, vai dar certo. Você vai tentando até você consegue. Então, tipo assim, se você produz um tapete no dia, você só se esforça para que você consiga manter aquela meta. E se você quer melhorar ela, se você vê que você tem capacidade para melhorar, quando eu falo capacidade, eu não quero dizer capacidade tipo assim, eu não sou capaz, não. Eu falo capacidade em questão do seu tempo, do que você já faz no seu dia, o que você faz a mais, como que é a sua rotina, se você tem neném, se você entendeu, é algo por trás disso tudo que você tem que colocar junto. Então, meninas, não se cobre não fica se cobrando não. Eu acho assim, que o que faz a gente ser produtiva é ter meta. Exatamente. Vocês viram que eu tava com meta aqui, ó. Eu poderia simplesmente conversar com a minha sogra, bater papo com ela, ir ali mexer nas panelas e pronto. Ia acontecer que o horário ia passar e eu não ia fazer as flores, né? Eu não ia fazer as flores. Mas aqui, eu coloquei na minha meta o quê? Que eu tenho que fazer antes de meio-dia passar o verdinho aqui e o mesclado. E aí eu dei atenção, conversei com a minha sogra, a gente conversou, ela disse que tá fazendo a galinha lá deliciosa, me chamou pra ir lá comer. Mas a gente tá aqui numa correria e meu esposo tá ali mexendo também com... Ó, já fiz outra, ó. Meu esposo tá ali mexendo com a mesa, né, que ele precisa terminar, então ele tá bem abafado também, então talvez não dê pra gente ir lá agora, nesse exato momento, né, quem sabe, se eu for, eu falo pra vocês a seguir, porque como eu disse, eu tô vlogando com vocês esse vídeo, vocês vão acompanhar aqui a rotina, a vida real mesmo, que tudo aqui que eu mostro pra vocês é vida real, porém eu não fico mostrando detalhes, assim, tantos detalhes, né, eu venho e falo o que eu fiz, né, e enfim, tudo mais. E falando nisso, meninas, eu quero que vocês me falam o que vocês querem assistir aqui do canal, sabe? O que vocês mais gostam de assistir. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, vlogando assim, se vocês gostam mais de vídeo falado, tipo as dicas, ou trazer o que eu fiz, mas não precisa vlogar o que eu tô fazendo, sabe? Porque os vídeos que eu trago aqui é pra vocês, tá? Então, o que vocês gostam, assim, que quer assistir, desmanchei o ponto aqui porque tava uma linhazinha pra trás, sabe? Então, o que vocês gostam de assistir, eu vou estar trazendo para vocês, tá bom? Então, fala aí o que vocês querem, se vocês estão gostando dos tipos de vídeo. Vai me contando aqui para mim, tá bom? Porque eu quero também saber, tá bom? Então, meninas, é isso. Vocês querem produzir, quer bater uma meta de produção na semana, organize o que você quer produzir. Eu mesma, essa semana, é o Vicenza, minha irmã. Vicenza e Mari, tô fazendo também pronta entrega, só que a pronta entrega, o que eu faço? A pronta entrega eu tô colocando junto com a encomenda. Então, tipo assim, eu tô intercalando, sabe? Tô intercalando. Então, tem um jogo ali que eu preciso terminar uma peça do jogo, tem outro jogo que eu tô gravando aula, então tá desse jeito, sabe? Tá desse jeito. Mas a minha meta diária é as encomendas da Shopee, tá? As metas diárias é a encomenda da Shopee ou a encomenda da minha cliente daqui. Inclusive, eu tenho, né, encomendas de 2 clientes por fora da Shopee, que é encomenda grande, e tenho encomendas assim, um jogo ou outro, entendeu? E tem as da Shopee que tá entrando toda semana, então eu preciso, tipo assim, é algo que eu tenho que fazer mesmo, toda semana para não acumular, porque as peças da Shopee, como vocês viram as flores aqui, né? São 5 peças, não é 3 peças. Só o joguinho Lilás, vocês viram que jogo lindo, meninas? Meu Deus, eu tirei a foto correndo. Porque senão quase que eu embalava o jogo e não tirava foto. De tanto que eu faço repetição, na minha cabeça eu não tinha que tirar foto mais não. E aí depois eu lembrei que era um jogo novo, por mais que eu tinha a foto dele, mas o que é que custa tirar uma foto atualizada, né? Até o Vicenza eu preciso tirar uma foto atualizada, esse aqui, ó, vermelho. Porque a fotinha lá já tá veinha, sabe? Então, tipo assim, às vezes o celular que você usava, né? A foto não tá tão a coisa, tá? Tá bonita a foto, até porque é o jogo que vende lá, né? Mas, tipo assim, parece que a gente tá querendo renovar, né? Então, essa é a verdade. Então, eu vou aqui, meninas, adiantar aqui um pouquinho, porque se eu falar muito só nessa etapa aqui, me imagino quando eu termino esse jogo. Até nós terminar, vai ter muito assunto, né?
Então eu vou trazendo aqui pra vocês, tá bom? Voltando aqui, meninas, quase que eu falei assim, não, eu podia tomar meu banho, na hora que eu voltar a crochetar, eu voltava com as meninas, mas eu falei, não, eu vou voltar com elas, porque eu quero mostrar, né, o tempo que, né, que eu tô aqui produzindo, os intervalos e tudo mais, e aqui nessa tarde, como que foi aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Agora mesmo, deixa eu olhar aqui, agora já é 18h40, já é 6h49 já, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, que já é 6h40, não sei se dá pra vocês verem, ó. Tá vendo? Olha aí, 18h49, tá? Eu não terminei agorinha. O que que aconteceu? Vou contar pra vocês, olha aqui, ó. As bases, tá? Que eu falei que era a meta de fazer na minha tarde, né? Fazer as bases. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. O pé do vaso, olha aqui, fica assim estranho, né? Porque a primeira carreira dá entradinha, então fica assim mesmo, tá? Mas depois fica lindo. Aqui, ó, a tampa do vaso, 6 carreiras cada, tá, meninas? Aqui, a tampa do acoplado é mais porque tem as 3 carreirinhas aqui, ó, que fica da parte de cima, ó. Tá? Então aqui o porta-papel, ó, tá vendo? Então para vocês verem que todas as bases estão feitas, tá? E aqui o tapete da pia, ó. Tá vendo? Então, para vocês verem. Então, como é que, se eu tivesse começado bem cedo, né, como eu faço geralmente com as minhas produções, quando a flor já tá adiantada, eu teria já terminado essas bases bem mais cedo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Vou falar para vocês direitinho como que eu fiz, só para vocês terem uma noção do tempo que eu levei, tá? Eu comecei 2h30, tá? A partir das 2h30 que eu voltei. Quando a gente tava passando aqui, ó, o verdinho que eu falei pra vocês, né? Aí o que que eu fiz? Eu fui, né, finalizar meu almoço, tava pronto, mas eu só fiz uma verdurinha, né, pra completar ali, complementar meu almoço. Beleza. Aí depois que eu fiz o almoço, eu fui e arrematei aqui, ó, a florzinha. Ainda tava no meu período, né, de descanso e tudo mais. Eu geralmente volto por crochê, eu não tenho assim uma hora exata. Mas na verdade até que eu tenho, porque eu volto sempre às 2 horas, tá? Se acontecer que eu parei bem antes ali, almocei mais cedo, aí organizei minha cozinha ali, minhas coisas, e dá pra voltar pro crochê mais cedo, beleza. Se não, eu volto 2 horas, tá? Só que aí hoje eu voltei um pouquinho mais tarde, voltei 2h20, tá, meninas? Então descansei, fiz minhas coisas, só pra vocês terem noção de como que funciona a minha rotina por aqui, tá? Aí eu comecei isso aí, depois eu fui, né, parei um pouquinho, tive uma pausa depois do café, faltava, quando eu tomei meu café da tarde, que era por volta de 4 e pouquinho, faltava eu terminar essa peça aqui. E aí, depois que eu tomei o café, eu não olhei o celular que hora que era. Então, eu só tomei meu café, lanchamos, né? Eu e meu esposo, beleza? E aí, depois eu voltei e terminei, tá bom? Aí, agora eu tava aqui, eu parei um pouquinho, né? Por quê? Porque eu postando vídeo, né, na Shopee. E aí, eu não vim logo gravar com vocês. Era pra mim, assim que ter terminado logo, eu já vim gravar com vocês, mostrar pra vocês, né? Mas pra vocês verem, né, que tá, é hoje ainda o dia de hoje. Hoje, pra vocês terem noção, não sei se eu falei no início do vídeo, porque é aquela correria boa que a gente fica durante o dia, mas a gente finalmente fica parecendo que a gente falou, mas às vezes não falou, né? Hoje é quarta-feira, dia, deixa eu ver aqui, tá? Porque a pessoa não tá boa na mente, a pessoa esquece. Hoje é quarta-feira, dia 18, ó, 18 de março, acho que não dá pra ver, ó. Se der pra ver, fica ao contrário, né? Mas hoje é 18 de março, só pra vocês verem. Tempinho que eu já começo a falar, a hora voa, né? Já é 18h53, né? Mas aí só pra vocês verem que isso aqui era pra me fazer, né, durante a minha tarde. E deu certo, sim, atrasei um pouquinho, deu certo, vocês não sabem. Ainda fiz uma coisa errada. Olha pra vocês ver o que que acontece. Aquilo da gente fazer muito no automático é que é o perigo, que você tem sempre que olhar, porque você pode errar. Eu comecei a fazer aqui, ó, não foi a questão do espiral, não, porque pode acontecer também, tá? No roxo, que nesse exato momento que eu tô falando com vocês, né? Hoje é quarta-feira, eu não liberei ainda o vídeo do roxo. Vai sair, acho que amanhã pra vocês, do jogo roxo. Quando vocês assistirem esse vídeo aqui, vocês já vão ter assistido esse vídeo, que o roxo eu desmanchei 3 carreirinhas. Acho que eu nem cheguei a falar pra vocês, né? Porque eu tava fazendo assim bem rápido pra poder enviar, né? Eu acabei desmanchando 3 carreirinhas por causa dessa virada aqui, ó. Tava ficando para lá e para cá, e coisa que nunca acontece, mas quem nunca, né? Sempre tem a primeira vez. Então, o espiral, 3 carreiras que eu tava fazendo ficou ao contrário. Por quê? Porque lá, como as cores, a intercalação de cor foi diferente desse aqui, que já é padrão, né, de fazer muito, o outro não, eu fui e fiz ao contrário. Então, tipo assim, esse espiral aqui, nas outras carreiras, estava indo para esse lado aqui, entendeu? Aí eu tive que desmanchar 3 carreiras. E essa aqui, Leni, o que você desmanchou? Eu desmanchei porque eu fiz um bloquinho desse a mais, ó.
Fui fazendo automático, em vez de ter 5 motivos aqui, ó, tá vendo essas 5 hélices aqui, parece uma hélice, né, de ventilador. Tava 5 hélices, tinha 6. Aí eu falei assim, agora lascou. Aí eu fui, ainda bem que eu desmanchei só, acho que foi 2 carreiras e um pouquinho, porque era a que deu certo da conclusão, né? Então atrasou mais um pouquinho, né? Mas graças a Deus deu certo. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou tomar um banhozinho, descansar um pouquinho, vou publicar os vídeos, né? Porque eu falei pra vocês que eu tava aqui favoritando os anúncios da Shopee, que eu quero postar os vídeos. Então eu tava fazendo isso aqui, dando uma olhadinha nos anúncios que eu quero postar. E aí, e assim, a Shopee parece que demora um pouco, tipo assim, a Shopee, quando a gente tá ali pesquisando alguma coisa, se a gente não prestar atenção, a hora voa, meninas, porque eu tava aqui, aí eu olhei e falei, não, eu tenho que parar um pouquinho pra atualizar as meninas, porque eu tenho que voltar e gravar os vídeos, né? Eu tenho que voltar e postar os vídeos. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou postar os vídeos daqui a pouco e depois eu vou voltar pra produção. Hoje ainda, agora, como vocês viram, né, vai dar 7 horas, então eu ainda produzo à noite, tá? Eu só tenho um intervalo, faço um intervalo para fazer alguma coisa aqui, mas eu volto pro crochê ainda hoje de novo. Vou passar as carreirinhas aqui, né? E aí eu volto e falo com vocês. Talvez se eu voltar hoje ainda, eu acho que acredito que eu volto hoje sim, tá? E falo com vocês o que foi que eu adiantei hoje e o que vai ficar para amanhã. Porque esse jogo aqui eu faço em 2 dias, tá, meninas? Então, hoje tá bem, comecei tudo tarde, tá? Mas é pra vocês verem, né, que nem todo dia é daquele mesmo jeito que a gente já faz sempre, às vezes sempre muda. Tipo, esse joguinho aqui, ó, é raro eu começar a minha produção nesse jogo aqui sem estar com as flores prontas, que eu já, tipo assim, faço na noite anterior. E hoje foi tudo diferente. Eu já comecei mais tarde nessa produção, porque no crochê eu comecei cedo, mas foi em outra produção que vocês vão ver em breve, tá? Então, eu já comecei nesse jogo aqui mais tarde. E ainda começando do zero, mas eu ainda mesmo assim, começando ele mais tarde, eu foco, né, mantenho o foco, coloco o foco ali, né, para mim conseguir fazer ele nos 2 dias normal, que é a minha meta aqui, tá bom? Nesse modelinho aqui. E qual o valor desse modelinho? Vai acompanhando o vlog que eu vou falar para vocês, tá bom? Ele já foi vendido no valor atualizado da Shopee, que eu atualizei lá da Shopee por conta da taxa. Então vai acompanhando esse vlog, tá bom? Porque eu tenho certeza que motiva você também que tá aí, né, do outro lado crochetando, que não é aquilo de você ter que fazer não sei quantas peças no dia, não é isso. É você se motivar a fazer aquilo que você já dá conta de fazer no seu dia. Não é você falar assim, hoje eu faço 5, amanhã faz 6, depois amanhã faz 7. Não, não é isso. É você ter foco e disciplina, porque com disciplina, meninas, a gente consegue. Eu tava aqui, eu já ia parar para postar os vídeos. Eu não tinha terminado ainda, faltava pouco para terminar o pé do vaso. Eu falei, não, eu não vou postar agora, porque se eu parar para postar, vai vir, vai dar aquela leseira, eu vou querer ir logo tomar meu banho, descansar um pouquinho, pronto, eu não vou ter batido a meta de fazer as bases, entendeu? Então, já terminei minhas bases e agora sim eu vou, né, dar uma adiantada aqui nas minhas outras coisas, porque é aqui da crocheteira, né? É dona de casa, é crocheteira, é criadora de conteúdo, também posta os vídeos também lá na Shopee, então é uma correria boa por aqui, mas vai dar certo. Então, já volto com vocês no próximo take. Então, meninas, hoje é quinta-feira, novo dia por aqui. E eu falei com vocês que eu voltaria ainda ontem, né, para atualizar vocês, né, o que eu tinha feito. Mas acabou que eu não voltei, deixei para hoje, né, quando eu fui unir os takes, né, que eu vou colocando lá no aplicativo para ir, né, editando para ficar mais fácil quando terminar esses takes, né, esses últimos takes, por exemplo, de hoje, já facilitar a edição e assim eu ter noção de quanto tempo tem que eu tô gravando, né, e já tava um tempinho bom. Falei, então vou, né, voltar um pouco mais tarde na quinta-feira. Agora, por exemplo, é por volta das 3 horas, 3 e pouquinho. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Tá bem claro aqui. 3:10, tá vendo? 15:10, tá vendo? Eu acho que pra vocês fica ao contrário aí, né? Mas, enfim. Então, o que eu fiz ontem? Ontem eu fiz apenas esse porta-papel aqui, que já tá muito bom, né? Porque já foi mais tarde, né? Que eu voltei a começar a crochetar, né? Porque vocês viram aí a hora que eu parei ontem. Então, eu fiz aqui, ó, o porta-papel. Por quê? Quando eu finalizei essa parte aqui, ó, só faltava fazer isso aqui, né? E a telinha. Aí eu pensei, em vez de eu passar o vermelho aqui, ó, nas outras peças, eu vou, né, adiantar aqui, né, o porta-papel, já deixar finalizado. Porque assim, hoje, na minha quinta-feira, eu já adianto todas as outras peças e esse aqui já tá finalizado, só arrematar mesmo, né? Aqui a cordinha, ó, tá vendo? Que eu coloco pérola e tudo mais, vocês vão ver logo mais, tá bom? Então, o que eu fiz hoje na parte da manhã?
Eu passei as carreirinhas aqui. Eu não fiz isso aqui ontem, tá? Eu fiz hoje na parte da manhã, porque ontem eu só fiz o porta-papel mesmo. Então aqui, ó, o pé do vaso, olha que lindo que fica, né? O pé do vaso. Aqui, a tampa do acoplado. Olha aqui que lindo, ó. Tá vendo? Passei as 4 carreirinhas, ó, tá? Aqui, ó, a tampa do vaso. Então, todos têm a mesma quantidade de carreiras. Qual que tem menos? É só o porta-papel, né? Que é só um detalhezinho. E aqui, ó, o tapete da pia, tá vendo? Ó, olha aí, ó, 4 carreirinhas. Então, o que que eu vou fazer aqui agora na minha tarde? Eu vou pegar e passar os bicos. Isso mesmo. Eu sei que hoje, né, a minha meta é terminar, né, o jogo de banheiro, que eu falei pra vocês. Comecei ontem, né, a partir aí das 10 e pouquinho. E eu tenho que terminar hoje. Então, tô bem tranquila agora mesmo, né? Daqui a pouco vou parar também um pouquinho pra mim fazer um geladinho ali que meu esposo quer que eu faça. Então, já tá tudo ali prontinho também pra mim fazer. Então, por isso que hoje, né, agora eu vou começar até um pouquinho mais tarde, porque eu estava organizando aqui as coisas de casa, aqui, algumas coisinhas aqui. Então, às vezes acontece isso. Às vezes eu posso voltar mais cedo no crochê ou, né, começar um pouco mais tarde e é normal, né? Então, aqui eu vou adiantar e mais tarde eu volto atualizando com vocês o que eu fiz aqui na minha produção. Meninas, tá um calor aqui, ó, bebendo água, vocês estão se hidratando? Eu já coloco aqui, ó, nesse cantinho. Eu encho a minha garrafa de manhã, à tarde e à noite, é isso aí. Eu já esvaziei, enchi de novo e é desse jeito. Tô crochetando aqui, ó. Não tem muito tempo não, tá? Ó, só fiz isso, ó. Só fiz isso aqui, ó, agora. Por quê? Chegou gente aqui, tá? Porque lembra que eu falei pra vocês que meu esposo tá fazendo, né, encomenda, mesa? Aí o pessoal chegou, né, a dona, né? A mulher, o esposo, né, chegou, os filhos também. Aí tava olhando a mesa e aí veio mais pessoas para ajudar a pegar, porque a mesa é muito pesada, né? O tipo de mesa que a cliente pediu, o pé da mesa é bem robustão, assim, sabe? Aquilo ali não se move nem. É bem, sabe, bem pesado mesmo. E aí ele faz vários tipos de peças, sabe? Tipo assim, do jeito que o cliente pede, sabe? Aí eu acabei que eu atrasei um pouquinho aqui, né? Já não tava cedo. Já vai dar 4 horas já, ó. Deixa eu ver. Ó, 3h54. Mas eu tô mostrando pra vocês, meninas, a realidade. Porque, tipo assim, não significa que todos os dias é do mesmo jeito. Às vezes, hora dessa, eu já terminei, ó, faz tempo, ó. Tá vendo? Porque eu falo que é 2 dias que eu faço essa produção aqui. Porém, é só 5 peças. Então, tipo assim, tem vezes que eu consigo adiantar bastante no dia anterior e fica só um pouco pro outro dia. Mas ontem e hoje foi totalmente diferente. E mesmo assim, eu falei, não, vou gravar, vou mostrar pra elas como é que é. Porque, tipo assim, nem sempre é aquilo ali, aquela rotina exata. Muda, sempre muda, né? Eu vou acelerar aqui a minha produção pra eu começar, né, a arrematar, né? Então, o que eu sei meninas, é que eu vou terminar hoje, em nome de Jesus, vai dar certo. E aí eu abri aqui o Big Cone e vou mostrar pra vocês que o que sobrou, tá? O que sobrou do pequenininho, ó, que eu tô começando aqui, ó. Eu ia pegar o Big Cone pra começar os bicos. Eu falei, não, é o mesmo lote, então acaba logo com essa cor aqui, né? Pra já eliminar esse cone. Beleza. Aí eu fui e coloquei aqui, olha aqui o Big Cone. Eu abri ele agora, até que eu ia começar com o Big Cone. Só que aí eu pensei, não, eu não vou começar com o Big Cone, vou terminar logo a linha ali, depois eu passo pra esse aqui. Então esse aqui tá fechado, tá? Eu comprei na Shopee, ó. Baixei aqui pra pegar o saquinho pra vocês que eu abri, tá vendo? É da Cadore, tá, meninas? Eu gosto muito de trabalhar com essa marca. Não é propaganda, não. É mostrando pra vocês o fio que eu uso, a minha realidade, tá? Então aqui, ó, eu gosto bastante desse fio. Ó, tá um vermelho perfeito e eu tava olhando ali o quanto eu estou trabalhando com vermelho, com amarelo, com cru e branco. Meninas, sério. Eu vou ter que, se não chegar o material a tempo, eu vou ter que pedir novamente ali na Shopee, sabe? Pra mim começar a fazer as outras encomendas, porque rapidinho acaba, sabe? Só pra vocês terem uma noção, meninas, um Big Cone desse aqui, vermelho, dá pra fazer 3 Vicenza, tá? Isso mesmo, 3 Vicenza assim, ó, completão. Igual esse aqui, tá? Então esse aqui, esse Big Cone aqui, se eu for usar só pra Vicenza, só um exemplo, tá, meninas? Que não vai ser só pra Vicenza não, porque um jogo que eu vou fazer aqui vai usar vermelho e provavelmente eu vou usar esse aí porque eu acompanho a quantidade que eu tenho aberto, sabe? Eu vou usar esse aí, o modelo é outro, é um modelo lindo, personalizado, tá? Na verdade, meninas, eu vou fazer 2 jogos personalizados. Porque, né? A cliente pediu 2 jogos personalizados, sabe? Outros modelos, tá? E vocês vão acompanhar ao longo
dos vídeos aí. Então, meninas, eu vou fazer o seguinte, para o vídeo não ficar muito longo, né? Vocês já viram que hoje é quinta-feira, agora já é 4 horas, né? Acho que já é 4 horas já. 15h57, tá? 15h57. Então, 3h57 vai dar 4 horas, eu vou finalizar. Então, a minha meta aqui é terminar esse jogo de banheiro, né? E aí, quando eu voltar com vocês, eu já quero voltar com ele pronto e falando pra vocês que hora que é, tá bom? Pra vocês verem certinho aqui a hora que eu terminei. Eu posso parar daqui uns minutos? Posso, mas eu falei aqui pra mim mesma que eu não vou parar agora por enquanto, né? Já que já comecei um pouco tarde, eu vou focar aqui agora em terminar as 4 peças. Só sai daqui na hora que terminar, só se eu precisar mesmo, mas a meta é ficar aqui até terminar. Olha aí, eu já fiz uma carreira até e agora eu vou para a próxima carreira. Então, meninas, vou acelerar aqui e já volto com vocês. Bora que bora, meninas. Bora crochetar, bora bater a meta, bora fazer acontecer, mas tudo dentro da nossa realidade, né? Já fiz tanta coisa hoje e o crochê nem tanto, mas na parte da manhã eu fui bem assim, bem produtiva até, porque eu fiz muitas coisas e peguei e terminei, né, os tapetes. Se você for reparar, as carreiras que eu fiz nos tapetes de manhã, nas peças aqui, né, que foi 4 carreiras em cada um, é um tapete. Tem meus tapetes mesmo econômicos e até o tapete normal é 16 carreiras. Então, tipo assim, é um tapete, né? Então eu vou aqui dar uma adiantada e já volto com vocês mostrando se eu consegui fazer hoje, o que aconteceu, tá bom? E é isso, meninas, vai acompanhando esse vlog aí, tá bom? A linha do outro cone aqui, eu não tirei aqui, tava aqui no meu colo, e linhou junto aqui com o barbante que eu tô trabalhando no jogo de banheiro. É mole? Não, isso é porque eu estou com muito tempo. Ai, deu certo, tirei. Ai, Jesus, é porque tá quase acabando, meninas, ó. Olha como é que esse cone foi enrolado e engraçado. Parecendo que foi eu que enrolei, mas não, né? Aqui tem bastante e aqui não tem nada quase. Mas eu acredito que ele não dá pra terminar essa peça aqui, não. Então, logo eu vou ter que usar o outro, né? Mas eu falo pra vocês quando eu voltar, tudo certinho, tá bom? Então, bora crochetar, botar aqui essa agulha aqui pra deslizar bonito. Ei, meninas, e olha aqui, ó, até liguei o celular aqui pra me mostrar pra vocês a hora que é agora, ó, 9h16, tá vendo? Quinta-feira, 19 de março, tá? A gente começou ontem, como vocês viram, né, e aqui está o joguinho finalizado. É claro, comecei tarde, termino tarde também um pouquinho, né? A balancinha está zerada porque eu vou aproveitar, né, que eu terminei e vou pesar aqui com vocês, pra vocês verem, né, meninas, que esse joguinho é um joguinho que eu faço sempre, tá? Então, tipo assim, é um jogo que se começar cedo, você também termina mais cedo e é de boa, mas como vocês viram, mesmo eu começando tarde, vocês viram que os bicos eu já comecei bem tarde, né? E porque eu fiz outras coisas aqui, né? Então eu acabei, né, finalizando também um pouco mais tarde, né? Aí antes eu parei também aquela hora que eu comecei, que eu voltei, que eu falei com vocês que eu ia fazer o bico, eu tive, né, uma pausa também, né? Já comi e tudo mais, então, tipo assim, falei assim, não, mas hoje ainda eu quero voltar, né, com as meninas e falar, né, que eu finalizei hoje tudo certo. Falta agora só arrematar, daqui a pouco eu vou arrematar. Se eu for fazer outras florzinhas, eu deixo para arrematar no outro dia, que eu já arremato tudo junto. Às vezes eu faço isso também, tá? Só que eu prefiro arrematar tudo num dia, porque assim eu não tenho mais compromisso, né, de fazer nada com as peças, né, que já tá finalizado, terminou, terminou. Eu sempre gosto de fazer metas assim, né? Vou ligar aqui a balancinha de novo, que ela, né, desligou. Então aqui, ó, está zerada. Vou colocar aqui o tapete, ó, para vocês verem que eu fiz todas as 5 peças e também acompanhar o peso. 300 gramas, né? Esse tapete ficou bem grande. Só vou pesar aqui e mostrar pra vocês rapidinho, tá? Que esse jogo eu sempre mostro pra vocês. Ó, 100 gramas o porta-papel, tá? Ficou lá a correntinha. Eu acabei esquecendo de pegar, mas ela pesa bem pouquinho. Aqui, ó, 217 gramas. Se colocar aquela correntinha aqui, ela nem pesa. Mas vamos colocar 1 grama, 2 gramas, né? Por aí. Aqui, ó, a capinha, né, da caixa do acoplado, né, 265 gramas, lembrando que não arrematei, como eu falei pra vocês, né, e aqui é a tampa do vaso, 264 gramas. Agora eu vou colocar todas as peças. Esse joguinho aqui é um joguinho, né, que é o famosinho da Shopee. Ele já ultrapassou o jogo Maravilha em vendas lá na Shopee, só para vocês terem uma noção. Olha aí, ó, 1 quilo, 150 gramas, ó. Que coisa linda, né, meninas? Então, eu tô muito feliz aqui de ter finalizado, né, essa linda encomenda, né, uma encomenda, como eu falei para vocês aí, né, que eu faço aí em 2 dias, mesmo também, né, sendo dias igual ontem, né, que já comecei bem tarde. Hoje
hoje também eu fui fazer outras coisas e mesmo assim deu para mim, né, concluir a minha encomenda que eu falei com vocês, né, que eu faço em 2 dias tranquilamente. Então, olha para vocês verem, né? Isso é muito bom. É claro, meninas, que isso aqui é porque também, né, já tem assim um tempo que eu produzo, então eu tenho uma noção também de tempo que eu levo para fazer, mesmo pegando em horários variados, tá? Do meu dia ali, tá bom? Então, tipo assim, você veja aí o tempo que você leva para fazer suas peças, você pode se organizar. Tem dias que não vai ser aquela rotina exatamente igual todos os dias, não, porque sempre acontece alguma coisa, não é verdade? Mas se você se colocar, né, se organizar, se policiar e assim, falar, colocar metas e focar, você consegue sim. Você fala, não, enquanto eu não fizer isso aqui, eu não vou, né, não vou parar, vou tentar até terminar. E assim, você, quando você percebe, você já terminou aquilo que você, né, se comprometeu a fazer. Tá bom, meninas? Então, eu vou abrir ele aqui bem rapidinho, só para vocês verem mesmo, tá? Ver que é 5 peças, mas é o joguinho que eu já mostrei vocês, mas sempre pode ter pessoas novas chegando e não viu ainda, né? Aqui está, né, meu joguinho finalizado. Olha que coisa linda, meninas. A tampa do acoplado. Aqui o pé do vaso que tá aqui embaixo, ó. Só coloquei só pra vocês verem mesmo as 5 peças finalizadas, né? O porta-papel, olha pra vocês verem como que fica faltando uma coisinha sem amarração, né? Mas tá ali, vocês viram, né, que ele foi a primeira peça que ficou concluída. Então, a cordinha ficou lá no sofá e eu vou pegar, né, e colocar ali na mesa, porque eu vou arrematar esse jogo aqui, porque tem bastante arremate, só que é bonzinho de arrematar. Eu caminho aqui, ó, e aí eu arremato 2 fios ao mesmo tempo, então fica fácil, né? Muito bom de fazer. Nada é fácil, né, meninas? Mas eu acho assim que quando você se propõe a fazer algo e gosta daquilo que você faz, se torna, não que fica fácil, mas se torna mais leve, se torna mais prático ali, né? E assim a gente consegue manter a nossa semana, nossos dias trabalhados. Essa semana eu já fiz o quê? Quase 3 jogos de banheiro, né? Se eu fiz, deixa eu ver, eu fiz o amarelo, fiz o lilás e esse aqui. Então, fiz 3 jogos, mas eu tô propondo fazer outro. Então, tipo assim, tá uma semana produtiva, tá uma semana legal. Então, é isso, é você se propor, né? Então, tipo assim, é você se propor a dar seu melhor cada dia, sabe? E aí você vai fazendo de acordo, né, a sua realidade. Cada um tem uma realidade totalmente diferente, mas eu sei que cada um se esforça, né? Cada uma de nós nos esforçamos para dar o nosso melhor no nosso trabalho. Esse aqui é o nosso trabalho, então a gente tem que se esforçar sim, se dedicar. Se a gente só pode fazer 4 horas no dia, faça essas 4 horas. Se organize para você fazer essas 4 horas, entendeu? Eu tenho certeza que você vai perceber o quanto você foi melhor, mais produtiva. E é assim que é o crochê, e é assim a gente vai melhorando cada dia, né? Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Tenham se inspirado aí, se motivado. Não é para comparar, né? Até porque vocês mesmos viram, né? Que coisas acontecem, né? Eu começo esse jogo bem mais cedo e eu comecei bem mais tarde. E, tipo assim, ainda finalizei, bati a meta, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou trazer mais vídeos assim que eu mostre, né, pra vocês o tempo que eu levei pra fazer. Principalmente jogos de 3 peças que eu consigo já fazer em um dia normalmente, tá bom? Então eu vou trazer pra vocês. E é isso, mas nem todo dia a gente dá conta, nem todo dia acontece, sempre acontece imprevisto, sempre acontece alguma coisa, mas se você se empenhar, se esforçar, sim, você consegue. Então é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!